Salve, salve, cabeleireiras e cabeleireiros de plantão! E aí, galerinha, vamos para mais um treinamento dos nossos especialistas WO3? Partiu? Se você é um profissional da área da beleza, da área capilar, presta atenção que a ideia deste conteúdo para você é dar algumas ideias de como você pode faturar mais através da linha WO3, a nossa linha de terapia capilar cosmética com ozônio profissional. Essa está nas suas mãos para você fazer mais dinheiro e também atender melhor, tá certo? Esse é o nosso objetivo aqui, então eu vou levantar algumas nuances aqui para a gente bater um papo e você vai acompanhando aí. Quero desenhar algumas coisas junto com vocês. Antes de tudo, eu quero falar uma coisa. O mercado da beleza, o mercado do capilar profissional, ele tem passado por diversas mudanças e mudanças que são importantes para nós. Veja bem, alguns anos atrás eu disse uma frase que a terapia capilar cosmética ia ser a Uber dos cabeleireiros. E isso aconteceu. Note que hoje todo mundo fala de terapia capilar dentro dos salões de beleza, estética, clínica. Hoje nós temos no Brasil e no mundo clínicas especializadas em terapia capilar, terapia de couro cabeludo, certo? E este é o ponto. Se eu disse um dia que isso ia mudar e isso mudou, isso quer dizer que eu posso ter um pouco de experiência para compartilhar aqui com você e você também, na sua experiência, compartilhar daquilo que esse conteúdo vai trazer para você. A gente junta tudo isso e prosperamos junto, andamos junto aí nessa vontade, né, de fazer o negócio crescer, de fazer o seu negócio aumentar, de aumentar o número de atendimento, de você ter qualidade de vida, que eu acho que é isso que nós todos buscamos. Então, presta bem atenção nesse conteúdo que eu vou contar algumas histórias para vocês nesse sentido. Quando eu falei isso, eu expliquei que a Uber entrou no Brasil e simplesmente dizimou o mercado de táxi. Simplesmente acabou com esse mercado. Com o quê? Anota aí essa palavra aqui. Deixa eu escrever aqui na tela para vocês. Vocês vão acompanhando aí. Anote esta palavrinha aqui, ó. Luxo acessível. Olha só. O que isso quer dizer, Elias? A Uber trouxe para dentro do mercado de táxi um carro preto, de luxo, um motorista de terno, com boa fala, oferecendo uma aguinha, uma balinha, um mimo, pela metade do preço. E foi assim que acabou o mercado de táxi. Simples assim. O que a Uber trouxe para esse mercado? Luxo acessível. Não é? Quando você utilizava táxi, eu utilizei por muitos anos táxi, eu tinha que ligar numa central, esperar alguém me atender, dizer para essa pessoa onde eu estava. Aí ela puxava um outro telefonezinho, um rádiozinho. Tem alguém perto da rua tal? Para onde? Ah, para tal lugar. Era um transtorno, tipo 10 minutos, 15 minutos para resolver, às vezes, uma viagem do aeroporto para um determinado local. Não é? Hoje você pega o seu próprio telefone, chega na frente do aeroporto, abre um aplicativo, digita um endereço de destino, dá um ok, ele já te cobra o preço, você já sabe qual o preço da sua corrida. Você vai pegar um carro, né, preto, com o motorista ali que vai te dar um mimo pela metade do preço. Então, esse é o tema aqui. O que eu quero que você preste atenção é que tem muitos salões que não viveram isso ainda. E a terapia capilar, ela entrou exatamente nesse ponto. Num momento onde todos os profissionais da beleza, cabeleireiros, esteticistas, trabalhavam por conta de um mesmo sensorial, simplesmente a terapia capilar entra e começa a trazer novos serviços, começa a trazer novas clientes, começou a exigir ambientes melhores, tratamento melhor, um mimozinho. Então, o luxo acessível, na verdade, não é uma inovação minha, é algo que eu percebo que já está acontecendo no mercado. E esse é o ponto, o mercado mudou, muitos profissionais ficaram para trás, alguns saíram do mercado, quebraram, faliram, enfim. Outros tentaram, né, se manter nesse mercado da forma que podia e alguns seguraram isso, alguns conseguiram isso, outros não conseguiram e assim é o mercado. Aquela cliente que ia
num determinado local, encontrou alguém que fazia terapia capilar e trocou de local. Agora eu quero dizer para você que o nosso mercado, ele vai para um outro termo que eu quero ensinar para você a partir de agora. E aí você vai começar a entender por que a WO3 pode te ajudar nisso daí. Anota aí para onde esse mercado vai. Ó, cabeleireiro. Gente, é cabeleireiro, pelo amor de Deus, tá? Conserta esse negócio de cabeleireiro. Não é cabeleireiro, é cabeleireiro. Beleza? Cabeleireiro integrativo. Nós temos no mercado hoje médicos integrativos, que são uma paramedicina. É uma medicina que anda ao lado da medicina dividida por áreas. A medicina que é ensinada hoje, ela é ensinada por áreas. Você faz medicina, que é o geral, e depois você se torna um ginecologista, um obstetra, um anestesista, não é? Você vai ampliar os seus conhecimentos para poder nichar o negócio. Depois vieram os tricologistas integrativos. A tricologia já é uma área da medicina que cuida do sistema capilar e, de repente, esse tricologista integrativo agora volta para o conhecimento da medicina geral e traz todo esse conhecimento para dentro da tricologia. E eu estou inovando, estou criando esse nome para você agora, porque é o que eu acho que vai acontecer. O cabeleireiro do futuro. Cabeleireiro do futuro. Futuro é integrativo. O que quer dizer cabeleireiro integrativo? Veja bem, o cabeleireiro, ele aprendeu um pouquinho de coloração, um pouquinho de penteado, um pouquinho de tricologia, um pouquinho de cosmetologia, um pouquinho de alisamento, um pouquinho de cada coisa. Note que existe, na regra em português, tudo que termina com ista, geralmente é um especialista, percebeu isso? Quando termina com eiro, geralmente é genérico. No que o pedreiro é especialista? Pedreiro coloca piso, faz um pouco de encanação, entende até um pouco de elétrica, consegue construir as paredes, consegue misturar cimento e areia, consegue fazer um monte de coisa, não é? Mas quando você precisa de alguém para colocar um piso de forma profissional, que seja especialista, você vai contratar o azulejista, não é? Então, a própria palavra do cabeleireiro está dizendo que ele é um profissional genérico. E é sobre isso. O mercado precisa entender que o cabeleireiro não é um profissional genérico. Ele não pode mais saber de tudo um pouco. O profissional precisa mudar essa mentalidade e começar a entender que ele precisa entender de tudo muito. De todas as nossas áreas. Então é aí que a gente entra. O cabeleireiro do futuro, ele é integrativo. Ele entende de tudo muito. Normalmente, quando eu pergunto nos eventos ao vivo, onde começa o cabelo? A grande maioria dos profissionais me respondem no bulbo. Essas são as melhores respostas, inclusive. Mas o cabelo não começa somente no bulbo, não. Ele começa aqui, ó. Intestino. É no intestino que quase tudo na fisiologia humana começa. E o cabelo não é diferente, tá certo? O cabelo precisa de nutrientes que vêm através da alimentação também. Ele utiliza algumas enzimas, algumas proteínas, alguns aminoácidos no processo de produção que, se o intestino não estiver saudável, não vai acontecer. Então, existe um eixo metabólico aqui que é o que nós precisamos entender. E isso torna o cabeleireiro, esse conhecimento, torna o cabeleireiro um cabeleireiro integrativo. Olha só, tudo começa no intestino, mas eu preciso que o fígado esteja também saudável. Porque algumas coisas que o fígado produz ou sintetiza também são matérias-primas para o cabelo. Quando isso aqui está em plena harmonia, a pele está em plena harmonia também, e a pele é quem absorve ou é o berço do cabelo. Então isso chama-se eixo, onde tudo acontece. Tudo começa no intestino, passa pelo fígado, pele, para se ter o cabelo, certo? Bom, diante disso, vamos direto ao ponto. Esta é uma aula que eu estou provando para você que o cabeleireiro do futuro é integrativo, ele precisa ter um conhecimento de medicina para que isso tudo possa funcionar.
A WO3 ela vem justamente nesse sentido, de ajudar o profissional da beleza a construir uma qualidade de vida. E onde isso muda? Onde a WO3 é a Uber agora dos cabeleireiros. O luxo acessível agora chama-se WO3 por alguns pontos importantes. O primeiro ponto importante é que a WO3 é um sistema. Ela não é um produto, ela é um sistema de produto. Todo ele foi pensado para sanar todos os danos capilares em uma sessão. Simples assim, mas é um simples que não é tão simples. Veja bem, esse sistema precisa atuar em cima de 4 danos diferentes. São somente esses danos possíveis para um cabelo e é exatamente por isso que eu tenho dito há anos que um cronograma capilar de 3 passos não tem como funcionar. Por 2 motivos. Primeiro, quando se fala em cronograma capilar, precisa-se também falar de ativos, sinergia, ativos que fazem sentido ou conectam com o fio de cabelo e transformam a química do fio de cabelo. Então há um universo de conhecimento aqui que não é para esse momento, mas em outros momentos a gente vai tratar sobre isso. Neste ponto, você tem um sistema que trata os danos possíveis de um cabelo. E quais são eles, Elias? Sítios aniônicos. É o primeiro dano mais complexo do cabelo e é exatamente este dano aqui que muitas marcas não conseguem resolver. Elias, o que é um sítio aniônico? Sítio aniônico são danos de carga negativa. É quando as cargas do cabelo ficam tão desequilibradas que a deterioração por oxidação começa a acontecer. Por exemplo, quando você faz uma descoloração, você usa um negocinho lá chamado água oxigenada, que é um oxidante. Misturado a um pó descolorante à base de persulfatos, se torna um plus oxidante, um oxidante de magnitude. Essa oxidação acontece em vários pontos do fio de cabelo e elas não param de acontecer. É por isso que é natural você encontrar cabelos que as pontas já não aguentam mais nada. Por quê? Porque nunca se conseguiu resolver o dano que está acontecendo ali, que é um dano oxidativo. Cada pontinho desse é uma carga negativa. E eu construí dentro da WO3 um sistema de carreamento inteligente que contém uma... Deixa eu fazer um desenho aqui. Contém um blend com ativos de carga positiva, que são sinérgicos ao fio de cabelo, ou seja, se conectam e reagem com o fio de cabelo, e um outro blend de carga negativa, para sanar todos os danos. Então, quando o sistema Quantic Complex, que está dentro da WO3 em todos os produtos, encontra um dano do sítio aniônico com uma carga negativa, essa parte do blend, que é uma carga positiva, entra aqui e muda a carga e estabiliza. Então, a tecnologia Quantic Complex é o ozônio que propulsiona, o ozônio é o motorzinho, né, que propulsiona, leva tudo isso mais rápido para encontrar o dano. Encontrando o dano, ele verifica se essa carga do dano é negativa ou se é positiva. Uma parte do blend vai lá e neutraliza esse processo. Ualá, eu sou um gênio, não é? Resolvemos o dano principal do cabelo aqui. Porém, o cabelo também tem outros tipos de danos, por exemplo, nas melaninas, certo? Os danos das melaninas, que são proteínas, são sanados por uma reposição de proteínas hidrolisadas. Olha que interessante, queratina, apesar de ser uma proteína, não trata o fio de cabelo, porque ela é uma molécula muito grande. Então eu preciso de proteínas hidrolisadas. Elias, mas a queratina hidrolisada não serve? Não, a queratina hidrolisada ainda é uma molécula muito grande, tá certo? Então eu preciso de proteínas hidrolisadas nesse sentido. Beleza, sanei o problema das melaninas. Qual o outro dano que eu tenho no cabelo? O dano lipídico. E esse dano lipídico é sanado também por um dos nossos sistemas, né? Um produto do sistema. E o outro é a desidratação.
desidratação, que é sanado pela quarta máscara. Então, nós temos uma máscara chamada AMR, que soluciona os sítios aniônicos. Nós temos a CIF, Carbonion Ford, que soluciona os danos melânicos. Nós temos a LPC, Lipid Phase Control, que ajusta e equaliza os danos lipídicos. E nós temos a HMS, a Hydromesh Sync, o sincronismo de ativos higroscópicos que puxam, né? Em outra aula nós temos isso daí, só para você entender, 4 produtos que resolvem todos os tipos de danos da área capilar. Agora o que eu vou dizer faz todo sentido com o título dessa aula. O nosso objetivo aqui é fazer o quê? Você faturar mais com o sistema da WO3. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: se você tem um sistema que resolve todos os tipos de danos de uma vez só, numa pancada, você precisa de algum outro produto? Não. Se você não precisa de um outro produto, você elimina estoque. E uma das maiores dores que eu encontrei dentro de salões de beleza com os meus alunos foi estoque. Eu já tive alunos que tinham 8, 10, 12, 14 mil reais em estoque de produtos, que quando nós vamos analisar a composição, um produto de 300 é igual ao de 600, que é igual a de 1.500 que ele comprou. Cansei de encontrar um kit famosíssimo dentro dos meus alunos, dentro dos salões dos meus alunos, que custava na época 1.000 e não sei quantos reais, 2.000 não sei quantos reais, até mais de 3.000 custava já no início, que fazia a mesma coisa. Entendeu? Então, estoque é um problema sério que a gente elimina com a WO3. Ponto. Você precisa de um kit de R$ 1.436 por agora, né? Talvez você assista essa aula em algum momento e esse kit aumentou de preço porque aumentou a quantidade de produtos, tá certo? Mas com R$ 1.436 hoje e 20 centavos você consegue sanar todos os tipos de danos e isso aqui gera mais ou menos 40 aplicações que vai te gerar um custo de aplicação de R$ 39,00 e alguma coisa, se não me engano, R$ 39,90. Não chega a R$ 40,00 de custo. Custo de aplicação. Beleza? O que isso quer dizer? Que você não precisa de mais nada a não ser R$ 40,00 para ganhar o seu dinheiro com maestria. E como você vai fazer isso? Olha que interessante. Anota aí. Cronograma capilar assertivo. Como que é o cronograma capilar assertivo? A cliente chegou, veio de fora, não é sua cliente, ou é sua cliente e está começando com a WO3 agora. O que você faz primeiro? Terapia capilar sistêmica. A letra não é das melhores, tá, gente? Mas tá tudo bem. Terapia capilar sistêmica. Como que eu faço a terapia capilar sistêmica? Shampoo, que aí você vai fazer isso, vai aprender isso em outra aula, mais AMR, mais CIF, mais LPC, mais HMS. Pausa de 5 em 5 minutos. Cada máscara só precisa de uma pausa de 5 minutos, isso graças à tecnologia Quantic Complex. Você consegue atingir o dano em 5 minutos, está resolvido. Pronto. Cronograma capilar assertivo pode ser feito como terapia capilar sistêmica. E a terapia capilar sistêmica custou R$ 40,00 de custo para você. Quanto você pode vender isso, Elias? R$ 250,00. Você coloca o preço aí da sua região, isso aqui é uma coisa muito complexa da gente falar, mas eu tenho vários alunos medianos, né, que trabalham aqui na faixa de 250. Eu tenho alunos que cobram R$ 600,00 para fazer a terapia capilar sistêmica com o kit WO3 e estão felizes da vida com isso, tá certo? Então aqui, você, além de economizar, não precisa comprar mais nada de produto, você ainda tem um custo muito baixo de aplicação que você pode monetizar aí no seu salão, certo? Bom, feito a terapia capilar sistêmica, você vai para o próximo passo com a sua cliente, ou seja, essa cliente que fez a terapia capilar sistêmica, hoje,
Começa um cronograma capilar assertivo na semana que vem. Então, de 7 em 7 dias, você vai usar uma máscara dessa vez. Você não vai fazer todas as máscaras de uma vez só, como você fez na primeira vez. Então, são duas terapias diferentes, certo? Uma sistêmica, com todas as máscaras no mesmo dia, e depois uma máscara por semana. 7 em 7 dias na mesma sequência aqui. AMR, depois a CIF, e aqui você inverte. Na terapia capilar semanal, você faz a CIF e depois você faz a HMS e depois a LPC. Inverte só as duas últimas ali. Feito isso, olha só como é que você vai ganhar dinheiro então. Veja bem, antes a sua cliente vinha de tempos em tempos fazer um alisamento, agora ela vem de tempos em tempos fazer o quê? Um cronograma capilar. E ela está fazendo um cronograma capilar com você de 5 sessões, não é? A primeira é a terapia capilar sistêmica e depois mais 4 sessões semanais. Então são 5 semanas de tratamento e você resolve todos os danos e mantém isso funcionando. Quanto mais ela tiver no cronograma, mais você está funcionando. Você pode vender um pacote aqui, onde uma sessão custa 250 e ao invés de custar 1.250 o tratamento mensal, você pode dar um desconto e vender tudo isso por 800. É um exemplo, você pode fazer aí a forma como você quiser. Só que tem um detalhe aqui dentro que talvez você não tenha percebido. Você tem um cronograma acontecendo hoje, depois em 7 dias, depois em 14, depois em 21, depois em 28 dias a partir de hoje. Não é assim? Olha que interessante. Toda vez que a cliente vai até o seu salão, você pode vender uma outra coisa para ela. Você pode agregar um outro produto, você pode agregar um outro serviço. Enquanto ela está numa pausa, você pode oferecer uma manicure por X% de desconto. A cliente está visitando você todas as semanas, perfeito? Você tem mais possibilidades de vender. Agora, vou chegar no último ponto, no ponto talvez mais alto desse treinamento, onde você pode fazer mais dinheiro com isso. Aqui nós já fizemos R$800 de faturamento, aqui a gente está agregando outros produtos, o home care, né? Um suplemento, porque agora você é um cabeleireiro integrativo, está agregando suplemento, está tratando o couro cabeludo com a higienização terapêutica, enfim, você já está fazendo aqui uma movimentação, mas tem algo aqui dentro que talvez você não saiba, talvez não tenha percebido e talvez não tenha passado por outra aula que tenha dito isso. Dentro de cada produto da linha WO3, nós temos uma fragrância diferente da outra. O shampoo Soft Cleans tem uma, o shampoo Deep Cleans tem outra, a máscara MR tem outra e assim por diante. Ali foi uma forma estratégica que eu encontrei de monetizar o seu salão com os nossos mini perfumes, as miniaturas de 17 ml. Os nossos top 10 mais vendidos estão aqui dentro. Ou seja, quando você está lavando, higienizando o couro cabeludo da cliente e ela sentiu aquele cheiro gostoso, ela fala, nossa, que cheiro bom, que cheiro maravilhoso tem esse produto. Você tem um perfume que identifica junto com aquele shampoo. Ou seja, esse perfume está dentro do shampoo. O que você vai fazer? Você vai vender um shampoo miniatura de 17 ml que você compra hoje, né? Pode ser que isso mude lá na frente, mas compra hoje por volta de R$15 e vende por R$30. São 100% de lucro em cima, enquanto você está aí trabalhando, atendendo a cliente. Então são diversas formas para você colocar, agregar valor ao seu serviço, não é? Vendendo um perfume, porque tem na fragrância do produto que você está usando. Se ela chegar na AMR e dizer para você, e disser para você que o perfume está gostoso da AMR, você tem um perfume também, um perfuminho de 17 ml para dizer para ela, ó, eu quero que você leve esse perfume, então você vai ter o mesmo perfume no seu cabelo, certo? Essas são algumas ideias aí que eu estou trazendo para vocês, monetizar o seu salão de beleza com a linha WO3. E por último, quero deixar uma mensagem muito importante para você, para que você não desperdice esse conteúdo. Olha só que interessante. Você tem o melhor sistema de terapia capilar com ozônio do mundo, o único que existe,
uma tecnologia quântica e complex, carregamento servo assistido, ozônio, equalização iônica, ou seja, é outro patamar de produto. Por favor, não pega isso e venda a preço de banana, comece a se valorizar no mercado para que você não saia desse mercado. Você agora está aprendendo a ser um cabeleireiro integrativo, você não trata somente da haste, mas trata a fisiologia. Você suplementa as suas clientes com aquilo que elas precisam e que às vezes falta na alimentação, para que elas possam ter cabelos saudáveis desde o nascimento. Você já tem uma infinidade de possibilidades para poder faturar mais, chegando até no perfume do produto para poder vender um perfuminho de 17 ml, uma miniatura de 17 ml. São infinitas possibilidades. E onde eu quero chegar com isso? Não se desvalorize. E para não se desvalorizar, você tem que entender que preço e valor são coisas diferentes. Preço é aquilo que a cliente me paga. É aquilo que eu recebo da cliente. Esse é o preço do serviço que você está fazendo. Agora, o valor é aquilo que você entrega. E o valor está relacionado a quanto você entrega. E isso torna o seu serviço caro ou barato. Não é? Para você comer uma boa comida hoje, num restaurante bom e chique, você vai pagar mais caro. Mas você só vai ter a sensação de caro se você chegar lá e o macarrão estiver salgado. Se ele estiver no ponto, se a carne estiver no ponto, se você for bem atendido, né? Tudo isso vai justificar o preço e tudo isso é valor. Então eu vou para um restaurante com a minha família e eu pago o preço em cima do valor que eles me entregaram. Então não tem para onde fugir. Conhecimento é dinheiro também. Isso aqui que eu estou te entregando tem um valor muito grande, tanto é que eu não sei nem se você gastou para ter esse conhecimento. Quanto você investiu para ter esse conhecimento? Não sei. Eu só espero que ele tenha valor para você. Então, preço é diferente de valor. Preço é o que a cliente paga. É dinheiro. Valor é o que você entrega. Quer agregar valor no seu serviço? Aprenda a fazer isso aqui, ó. Over delivery. O que é over delivery? É uma entrega acima da expectativa. É quando você sabe o preço de alguma coisa, entendeu que aquilo tem o valor congruente com o preço, mas chega no final, você recebe mais do que você comprou. Até mesmo pelo valor que você destinou a isso. Ora, você tem 2 sistemas de terapia capilar. Um sistêmico e o outro assertivo. Esse de 7 em 7 dias e esse é um tratamento de choque, ou seja, você tem 2 fontes de valor para entregar um preço justo. Chegando na outra parte, você pode agregar um produto. Se você entrou com um serviço e pode agregar um produto, eu já posso dizer para você, 50% de desconto para agregar mais faturamento é uma técnica que todo mundo usa. Compre um, ganhe outro. É o tipo de promoção que você faz assim, certo? Então isso chama-se over delivery, é entregar mais do que a expectativa da cliente aí no seu salão, tá certo? Fala comigo, gostou desse conteúdo? Vou encerrar ele por aqui, a gente vai ter outros mais e eu te vejo então no próximo conteúdo, na próxima aula. Um beijo no coração, fui!